Sobre a capitania de Goiás na época do século XVIII e XIX. A primeira parte desse vídeo nós vimos que a preocupação quando Goiás surgiu, Goiás é uma consequência da expansão territorial. E quando ele surgiu, a preocupação deles aqui era a exploração do ouro, né? Então o ouro era a maior fonte de riqueza que existe. E nós estamos com a imagem aí da Fazenda Babilônia, que trouxe o quê? Trouxe prestígio econômico, né? E desenvolveu o comércio na cidade de Meia Ponte, que hoje é Pirenópolis. Aí diz o seguinte, que a preocupação lógica dos goianos, como nós já vimos, era o ouro, tá? Só que aí, diante do surgimento de novos núcleos urbanos, foi sentindo-se a necessidade de haver também alguns focos, né? Alguns tipos de plantações que fossem benéficas para eles próprios. Aí começa a existir o quê? Pequenos focos da agricultura. Só que essa agricultura nascente, ela vai se destinar a princípio ao mercado interno, abastecer o mercado interno. Que eles vão produzir coisas que são essenciais para eles e vai desenvolver, como nós já vimos, uma economia de subsistência, tá? Aí acontece o quê? O que vai acontecer? Os fatores que nós já vimos que vai dificultar o desenvolvimento do comércio, que é a escassez de meios de transporte, e o outro fator é a questão dos impostos que serão muito altos, né? Aí chega quem? Que nós vimos na aula passada, vai chegar o gado, né? O gado vai vir da Bahia, onde possuía grandes fazendas, né? Às margens do Rio São Francisco. Aí começa a surgir as primeiras fazendas de gado, né? Que vai chegar a Goiás já no século XIX. Aí, com isso, o que vai acontecer no século XIX? Tá? Goiás vai ceder parte do seu território, em 1780, ele vai ceder parte do seu território para os estados, ou seja, para as capitanias que vão surgir, Maranhão e Minas Gerais. Já vai perder uma parte do território para eles. E outra, ao perder parte desse território, o que vai acontecer? Agora, já em 1830, outro fator que vai acontecer. Diante com a perca, com o surgimento, por exemplo, dessas regiões aí, Goiás, aqueles arraiais, aquelas pequenas vilas que existiam perto, mais para o norte de Goiás, passa a desenvolver comércio com o Maranhão e com o Pará. E aí eles passam agora a questionar, em 1830, eles passam a sentir a necessidade, né, de haver assim a mudança da capital. Ao invés da capital ficar lá, isolada lá, eles queriam agora que ela viesse para o centro, tá? Foi a primeira vez que eles vão cogitar a mudança da capital, que na realidade vai se concretizar no governo Getúlio Vargas, né? Em 1930, tá? Então, o que acontece? Com isso, o que vai acontecer? A partir daí, desses sentimentos aí, eles vão sentir agora o desejo também de se separar da capitania de São Paulo, porque segundo eles não era certo, né? Agora isso aí que eles estão imaginando agora é a questão de se organizar a capitania. E para eles a capitania só teria chance de sobreviver se estivesse separada da capitania de São Paulo. E aí esse sonho de idealização, de separação da capitania de São Paulo vai acontecer em 1748, quando a capitania se separa de São Paulo e passa a ter a autonomia política, certo? Então, o que vocês viram aqui agora? Goiás surge como resultado da expansão do território brasileiro e passa a viver em função do ouro, da exploração do ouro. Mas aí, dentro da situação deles, eles vão galgando uma estrutura própria e uma necessidade de se formar e ter a sua própria autonomia, certo? E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da história de Goiás, segundo a visão da professora Irene, que lutou 3 dias para contar esse caso. Tá bom?